Ok, estou eu, PH, na livraria Ponte HQ, a melhor gibiteria do Rio de Janeiro, localizada na rua Visconde de Pirajá, número 207, aqui no terceiro andar, sala 317. Então, estou aqui com uma rapaziada muito legal que eu quero que vocês conheçam. Eles são os responsáveis pela publicação O Reverso do Morcego. E essas figuras são meu amigo Jorge Ventura, amigo de muitos anos, Guilherme Albuquerque, um fã excepcional de Superman, é ou não é? E também aqui o desenhista Paulo Chacon. Então vamos começar com o Jorge Ventura, quero saber dele o que motivou esse pessoal aqui, essa rapaziada muito bem intencionada, a escrever poesias inspiradas no universo dos super-heróis. Bem, PH, na verdade, isso aí é um sonho antigo, né? De poder desenvolver um projeto que pudesse unir literatura e cultura pop. Com tantos anos dedicados à poesia, e também muito aficionado por quadrinhos, você já me conhece há bastante tempo, eu queria encontrar um elo, né? Uma ponte, né? E o projeto O Reverso do Morcego veio suprir essa minha vontade, né? Esse meu antigo sonho. E aí eu pensei assim, então por que não explorar, né, desenvolver esse exercício poético e depois vim saber que é um exercício poético inédito, né, inspirado nos personagens das HQs, sobretudo os vilões que habitam o universo do Batman. E já que você me deu o gancho para essa pergunta, quando nós pensamos em super-heróis, nos vem à cabeça os Vingadores, os Justiceiros, aqueles que lutam para que o mundo não seja destruído. Aí eu quero saber por que exatamente focar nessa parte dos malfeitores, os vilões. É porque eu acho assim, na verdade, a proposta não era dar o moral do personagem, e sim explorar aquilo que é mais próximo aos nossos sentimentos, né? As angústias, os medos, as solidões, os ódios, as paixões. Então, tudo isso é muito próximo à nossa condição humana. E os vilões, eles expressam, quer dizer, o foco foi mais no perfil psicológico dos vilões. De qualquer sorte, eles são um contraponto, né, do herói. Porque o herói, por mais que ele também sofra, por mais que ele também se apaixone, ele sempre vai ter que ter uma moral, né, no final do episódio, no final da aventura. E eu entendo que o universo, a galeria de vilões, ele é muito mais amplo, né? Muito mais ampla para a gente explorar mais essas vicissitudes humanas, que lá a gente se identifica muito com eles, né? Não no sentido nem da maldade, porque eles acabam sendo o quê? Sedutores, né? Então, por isso que eu desenvolvi os poemas como mensagens filosóficas, né? Focados nesse perfil psicológico. Ok, e como ficam os desenhos de Paulo Chacon emoldurando essa edição? Bom, primeiramente foi um desafio unir quadrinhos e poesia, né? Não é algo fácil de trabalhar, de se lidar, né? E em segundo, a gente está trabalhando com uma galeria de vilões que é muito emblemática, que é muito forte. Então, que traço, que característica dá a esses vilões, a esses personagens, né? Então, eu pensei na proposta de adotar um estilo que fosse diferente de qualquer autor conhecido dos quadrinhos, desenhista conhecido, mas que mantivesse a identidade dos personagens, que respeitasse a essência dos personagens, né? E foi um tremendo desafio alcançar esse estilo, chegar nesse estilo e adotar ele para os 30 personagens, 30 vilões. Muito legal, inclusive imagino que você tenha preferido o traço preto e branco até para reforçar toda essa coisa dos vilões, né? O preto e branco. Sim, o preto e branco ele casa perfeito com a ideia da poesia. Ele dá um tom mais artístico, dá um valor a mais para o trabalho, né? E em relação a essa coisa de ser uma obra independente, eu queria saber do Guilherme Albuquerque se o fato dessa publicação ser independente deu mais liberdade, né, para que a coisa fluísse sem as rédeas, por exemplo, de uma editora que tivesse que dizer, olha, eu quero assim, eu quero assado. Como é que é isso? Bom, assim, na verdade, eu não sou desenhista, né? Assim, eu não sou escritor, né? Assim, eu não sei fazer verso.
Então as pessoas me perguntam, não, o que você está fazendo aí, né? Mas na verdade eu sou um entusiasta, né? Eu sou um corajoso, né? Eu gosto desse tema do mundo pop e da cultura de um modo geral. Eu sempre sonhei em um dia eu poder contribuir com isso. E esse é o começo da nossa contribuição, assim, de fato, tem uma produção independente, sem nenhuma amarra, né? Então os artistas eles tiveram toda a liberdade, tanto do texto quanto da ilustração. Assim, o Paulo teve toda a liberdade para ler o poema e dar o seu traço, né? A sua cor, né? Mesmo que seja preto e branco, né? E o Jorge Tambo, mas nem se fala, né? Porque ele conseguiu esse elo, essa ponte, não só da literatura em si, mas de uma vertente bem assim, peculiar, né? Da literatura bem comum na língua portuguesa, entendeu? Bom, obrigado. E uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Estou com 50 anos, eu acompanhava o seriado do Batman, do Adam West, acompanhei também as revistas em quadrinhos do Batman, ele que surgiu na revista Detective Comics. Ele era basicamente um grande detetive, um justiceiro, que usava a cabeça para resolver os seus casos mais intrincados. E não é novidade que hoje em dia o Batman tenha se tornado uma figura um pouco mais sombria, isso é notório, né? E até um pouco mais violenta. Então eu pergunto aqui para o Jorge Ventura se ele acha que essa obra pode vir a suavizar um pouco essa ideia que prevalece hoje de um Batman mais agressivo. Na verdade, a sua pergunta cabe aqui cabem várias respostas, né? Eu acho que, na verdade, o herói ele acompanhou, né, as fases, as mudanças da nossa sociedade, do nosso mundo. Eu acho que o Batman hoje está mais agressivo, mais violento, porque o mundo está mais agressivo e mais violento, né? Eu acho que fica difícil hoje a gente imaginar aquela estética camp que foi adotada na série de TV de 66, a qual eu sou apaixonadíssimo, vocês sabem disso, né? Eu sou autor do Sockball Crash, 40 anos da série Batman na TV, então eu sou suspeito para falar. Mas eu acho que esse trabalho ele não tem assim essa função de suavizar a imagem do herói. Pelo contrário, quando eu optei para mostrar essa galeria de vilões, né, eu quis mostrar como nós somos parecidos com o que eles representam também, né? Quando eles optam por passar para o lado do crime, mas eles também mostram também o lado humano deles, né? O lado mais sofrido, o lado mais angustiado, o lado mais apaixonado, né? Então eu acho que a gente se identifica muito com isso. Então eu não acho que tem assim essa proposta de suavizar. O Reverso do Morcego, pelo contrário, é como se fosse um espelho. Caramba, olha só o que diz esse poema. Com todo o lirismo, né, que eu tenha adotado os meus poemas, eu acho que não tem essa função de suavizar, mas sim ao contrário, mostrar o reverso do morcego. Olha só, tem um lado... O que é o bem e o mal? Será que o mal... É como diz o Caetano, né? O mal pode ser bom e o bem cruel. Né? E eu acho que é mais ou menos por aí que é a proposta do Reverso do Morcego. Bom, e eu quero saber também a respeito dos colaboradores, as outras pessoas que fazem parte, que estão envolvidas nesse projeto, Jorge. Então, o Reverso do Morcego, para encerrar aqui minha participação, ele contou com a luxuosa participação do Mário Abad como prefaciador, que é crítico de cinema, o meio jornalístico o conhece bastante, uma pessoa ligada à cultura pop. Márcio Escoteiro assinando o glossário deste livro, que é um dos maiores especialistas de Batman no Brasil, e também o nosso querido Silvio Ribas, grande escritor, jornalista premiado e autor do Dicionário do Morcego. Ele também é outro grande especialista de Batman, e ele assina o pós-fácil, tá? Então, o Reverso do Morcego, dedicado aos grandes vilões, inspirados aos vilões do Batman e também dedicado a eles. Muito obrigado. É isso aí, obrigado ao Jorge Ventura, um fã de carteirinha de Batman, ao Guilherme Albuquerque, ao artista, ao excelente desenhista Paulo Chacon. O blefe. No jogo da asa da bruxa, quem dá as cartas é o louco. Entre risos e dramas, pouco se sabe das tramas em curso. Rosto figurado do mal, arame farpado nos dentes, desvela o crime truculento na vez da cartada final.
Mortal é piada sem graça, mundo cercado é hospício. Vê-se o circo pegando fogo no lance insano do palhaço. Ardiloso em qualquer barganha, impiedoso naipe à mesa. Mata-se o jogo com blefe, na vida gargalha quem ganha.